Você já sentiu aquele peso no peito quando alguém te pede algo e você sabe, no fundo da sua alma, que deveria dizer não, mas a palavra simplesmente não sai da sua boca? É como se houvesse uma força invisível, algo muito maior que a sua vontade consciente, te empurrando para o sim, para o sacrifício, para o sangramento emocional contínuo. Você se doa, se esvazia, se fragmenta em pedaços pequenos que distribui generosamente para todo mundo ao seu redor, enquanto uma voz sussurra lá dentro perguntando quando vai sobrar algo para você. Essa não é apenas bondade, não é generosidade pura, não é amor, incondicional como você gostaria de acreditar. Freud nos mostra que há algo muito mais profundo e perturbador acontecendo nas camadas ocultas da sua psique, algo que você nem imagina que está controlando cada movimento seu, cada decisão, cada vez que você se anula para fazer o outro feliz. É um mecanismo tão antigo quanto a sua própria formação psíquica, tão enraizado que você provavelmente nunca parou para questionar por que você faz isso, por que você sangra pelos outros como se a sua própria vida dependesse disso. E a verdade assustadora é que, de certa forma, uma parte de você realmente acredita que depende. Quando você era pequeno, muito antes de ter consciência do que estava acontecendo, você aprendeu uma lição fundamental sobre sobrevivência que ficou gravada no seu inconsciente como se fosse escrita com fogo. Você descobriu que agradar os outros, especialmente aqueles de quem você dependia para sobreviver, era a chave para receber amor, atenção, cuidado. Freud explica que o ego da criança, ainda em formação, ainda frágil e desesperadamente dependente, desenvolve estratégias para garantir que não será abandonada, que não ficará sozinha neste mundo aterrorizante. E qual foi a estratégia que você desenvolveu? Você aprendeu a ler as necessidades dos outros antes mesmo de compreender as suas próprias. Você se tornou um especialista em detectar o que sua mãe precisava, o que seu pai esperava, o que te faria ser visto como a criança boa, a criança que merece amor. Mas aqui está o problema devastador dessa dinâmica. O amor que você recebeu ficou condicionado à sua capacidade de se anular, de sangrar, de dar, até não ter mais nada. Seu inconsciente gravou essa equação como verdade absoluta. Eu só mereço amor quando me sacrifico. Eu só tenho valor quando me esvazio pelos outros. Eu só existo quando estou sangrando. Essa ferida primária, essa crença nuclear que se formou antes mesmo de você ter palavras para nomeá-la, se transformou no script invisível que rege toda a sua vida adulta. Você não escolhe conscientemente sangrar pelos outros. Você simplesmente não consegue fazer diferente porque essa é a única forma de existir que o seu inconsciente conhece. Freud nos ensina que esses padrões estabelecidos na infância, especialmente aqueles relacionados a como conseguimos amor e validação, se tornam compulsões repetitivas na vida adulta. Você repete o mesmo comportamento autossacrificial em todos os seus relacionamentos, no trabalho, nas amizades, nos amores românticos, até mesmo com estranhos na rua. Por quê? Porque o seu inconsciente está eternamente tentando resolver aquela equação original, tentando provar que você é digno de amor através do sangramento contínuo. É como se uma parte sua ainda fosse aquela criança pequena, desesperada por aprovação, fazendo absolutamente qualquer coisa para não ser abandonada, para não ficar sozinha, com o vazio terrível da sua própria existência. Agora eu quero fazer uma pausa aqui e te perguntar algo que vai tocar fundo no seu peito. Você consegue se lembrar da última vez que disse sim, quando todo o seu ser estava gritando não? Quando foi a última vez que você se anulou, ignorou suas próprias necessidades, pisoteou seus próprios limites, tudo para fazer alguém feliz, para evitar conflito, para não decepcionar? Se você está sentindo um aperto agora, se imagens e situações específicas estão inundando sua mente, é porque você sabe exatamente do que estou falando. E eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas, neste exato momento, estão sangrando pelos outros, se esvaziando, se perdendo,
tudo por conta desse mesmo mecanismo inconsciente que foi instalado em você há muito tempo. Desça até os comentários agora e compartilhe comigo. Você pode escrever simplesmente "Eu também vivo isso". Só essas 4 palavras já são suficientes. Porque sabe o que acontece quando você faz isso? Outra pessoa que está assistindo esse vídeo neste momento, se sentindo exatamente como você, isolada na sua dor, vai ler seu comentário e vai perceber que não está sozinha nessa luta. Seu comentário pode ser o abraço, a validação, o reconhecimento que alguém estava desesperadamente precisando hoje. Então, vai lá. Escreve "Eu também vivo isso" ou compartilha com suas próprias palavras o que está acontecendo dentro de você agora. Esse espaço aqui é seguro, sem julgamentos, apenas pessoas honestas, reconhecendo suas verdades mais profundas. Voltando ao que estávamos explorando, há uma camada ainda mais profunda nessa dinâmica que Freud ilumina com brilhantismo perturbador. Quando você sangra pelos outros cronicamente, quando você faz do autossacrifício a sua identidade central, você está, na verdade, evitando algo muito mais assustador. O confronto com você mesmo, com seus próprios desejos, com o vazio existencial que todos carregamos. Pense nisso por um momento. Enquanto você está ocupado resolvendo os problemas de todo mundo, carregando as emoções alheias, sendo o salvador, o conselheiro, o eterno disponível, você não precisa olhar para dentro e enfrentar suas próprias feridas, seus próprios medos, sua própria solidão essencial. O sangramento pelos outros funciona como um mecanismo de defesa sofisticado, uma forma de fugir de si mesmo enquanto se sente moralmente superior, enquanto mantém a ilusão de que você é uma pessoa boa, generosa, amorosa. Mas Freud nos lembra que nenhum comportamento humano é simples, que por trás de cada ação aparentemente altruísta existem motivações inconscientes complexas, muitas vezes contraditórias e perturbadoras. A verdade que dói é que parte de você precisa que os outros precisem de você. Você se tornou viciado em ser necessário porque essa é a única forma que você conhece de ter valor, de ter propósito, de preencher o vazio interior que te aterroriza. Sem o sangramento, sem o sacrifício contínuo, quem você seria? Se você parasse de resolver os problemas dos outros, de carregar suas dores, de estar sempre disponível para salvar todo mundo, o que sobraria de você? Essa pergunta é apavorante porque ela revela o que Freud chamaria de uma falha na formação do self autêntico. Você construiu uma identidade inteira baseada na sua utilidade para os outros, na sua capacidade de se anular. E agora a ideia de parar de fazer isso parece uma ameaça à sua própria existência. É como se você só existisse através do outro, como se você não tivesse substância própria, apenas reflexos do que os outros precisam que você seja. Essa é uma forma de viver absolutamente exaustiva e insustentável, mas é a única que o seu inconsciente conhece. Então você continua sangrando, se esvaziando, morrendo lentamente por dentro, enquanto mantém a máscara de quem tem tudo sob controle. Há também um componente de culpa profundamente enraizado nesse padrão que Freud explorou extensivamente em seus estudos sobre o superego e a formação da moralidade interna. Você carrega uma culpa antiga, muitas vezes inconsciente, uma sensação de que você não merece ter suas próprias necessidades atendidas, de que priorizar a si mesmo é egoísmo inaceitável, de que você deve uma dívida eterna ao mundo e às pessoas ao seu redor. Essa culpa pode ter muitas origens. Talvez você tenha recebido amor condicionado na infância e internalizou a mensagem de que você só é digno quando está servindo. Talvez você tenha sido punido ou rejeitado quando expressava suas necessidades e aprendeu que suas necessidades são um fardo, algo vergonhoso que deve ser suprimido. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde havia escassez emocional ou material e você inconscientemente assumiu o papel de cuidador para manter a família funcionando, sacrificando sua própria infância no processo. Seja qual for a origem,
Essa culpa se transformou em um carcereiro interno implacável que te pune severamente toda vez que você ousa considerar suas próprias necessidades, que sussurra que você é egoísta, que te faz sentir mal quando você pensa em estabelecer um limite ou dizer não. O superego, essa instância psíquica que Freud descreveu como o juiz interno, o depositário das normas e valores que internalizamos, se tornou, no seu caso, um tirano cruel que não permite que você descanse, que exige sacrifício contínuo, que te condena por qualquer movimento em direção ao autocuidado. E aqui está algo crucial que você precisa entender. Esse superego tirânico não é realmente moral, não é realmente ético, embora ele se disfarce de consciência elevada. Na verdade, ele é um resíduo de dinâmicas doentias da sua formação, vozes internalizadas de figuras que não conseguiram te amar incondicionalmente, mensagens distorcidas sobre o que significa ser uma pessoa boa. Quando você sangra pelos outros sob o comando desse superego cruel, você não está agindo por amor genuíno ou compaixão real. Você está agindo por medo, por obrigação neurótica, por uma necessidade patológica de evitar a culpa devastadora que sentiria se não se sacrificasse. Essa não é liberdade, não é escolha consciente, é escravidão psíquica. E tem mais uma camada que precisa ser desvelada aqui, algo que muitas pessoas não percebem até que seja tarde demais. Quando você sangra cronicamente pelos outros, você não está realmente ajudando ninguém da forma que imagina. Você está, na verdade, criando dinâmicas relacionais doentias e codependentes, onde as pessoas ao seu redor se acostumam a sugar sua energia, a usar você como muleta emocional, a nunca desenvolverem suas próprias capacidades de lidar com a vida porque você está sempre ali para resolver tudo. Freud nos ensina que relacionamentos saudáveis são baseados em mútuo reconhecimento de subjetividades separadas, onde cada pessoa é responsável por si mesma e escolhe conscientemente compartilhar com o outro. Mas quando você assume o papel de salvador eterno, você infantiliza os outros, você os impede de crescer. Você perpetua um ciclo onde eles permanecem dependentes e você permanece vazio. E pior ainda, você atrai para a sua vida exatamente o tipo de pessoa que vai explorar essa dinâmica, narcisistas e vampiros emocionais que farejam de longe alguém que não consegue dizer não, alguém que vai sangrar indefinidamente sem reclamar, alguém como você. Essas pessoas não te amam, não te valorizam da forma que você secretamente espera que um dia venham a fazer se você apenas se sacrificar mais um pouco, apenas sangrar mais uma vez. Elas simplesmente usam o que você oferece sem limites, e quando você finalmente não tem mais nada para dar, quando você está completamente exausto e esgotado, elas desaparecem em busca da próxima fonte de energia. E você fica sozinho, devastado, se perguntando por que ninguém está ali para você depois de tudo que você fez, por todo mundo. A resposta dolorosa é que você ensinou as pessoas a te tratarem assim. Você estabeleceu o padrão de que suas necessidades não importam, de que você está sempre disponível para ser usado, de que você não tem limites, e agora você está colhendo as consequências amargas desse padrão que foi instalado em você, sem o seu consentimento consciente há muito tempo. Mas aqui está onde a narrativa começa a mudar, onde uma possibilidade diferente começa a emergir das sombras. Freud acreditava profundamente no poder da consciência, na capacidade humana de trazer à luz o que estava oculto e, através dessa revelação, transformar padrões que pareciam imutáveis. Quando você começa a enxergar esses mecanismos inconscientes operando dentro de você, quando você consegue nomear a compulsão de sangrar pelos outros como o que ela realmente é, um padrão neurótico enraizado em feridas antigas e, não em amor genuíno, algo fundamental começa a se deslocar na sua psique. Você percebe que tem uma escolha, que sempre teve uma escolha, mas essa escolha estava obscurecida por camadas e camadas de condicionamento, medo e culpa. A consciência não resolve tudo magicamente, mas ela abre uma porta que antes estava trancada.
Ela te dá acesso a possibilidades que antes eram inimagináveis. O que acontece quando você para de sangrar pelos outros não é o apocalipse que o seu inconsciente teme. Não é abandono total, não é solidão eterna, não é a confirmação de que você é indigno de amor. O que acontece é algo muito mais interessante e libertador. Você começa a descobrir quem você realmente é por baixo de todas essas camadas de comportamento autossacrificial. Você começa a fazer contato com seus próprios desejos, suas próprias necessidades, seus próprios limites. Você descobre que há um self autêntico esperando para emergir, uma pessoa real com substância própria, que não precisa se anular para existir. E sim, esse processo é assustador, porque você está essencialmente desfazendo um padrão de vida inteiro. Você está desafiando crenças nucleares sobre quem você é e como o mundo funciona. Haverá resistência interna. O superego tirânico vai gritar mais alto. A culpa vai tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Mas se você conseguir tolerar esse desconforto, se você conseguir atravessar essa morte do falso self que foi construído sobre o sangramento, você vai renascer em uma forma muito mais verdadeira e sustentável de existir. Quando você para de sangrar pelos outros, você também começa a atrair relacionamentos diferentes. As pessoas que estavam na sua vida apenas para sugar sua energia começam a se afastar naturalmente, porque você não está mais oferecendo o que elas buscam. E isso é doloroso inicialmente, porque você pode ter confundido essas dinâmicas exploratórias com amizade ou amor genuíno. Mas à medida que esses relacionamentos doentios se dissolvem, espaço se abre para conexões reais, para pessoas que te veem como um ser humano completo, com suas próprias necessidades e limites, não como uma fonte inesgotável de cuidado unilateral. Você descobre que é possível ser amado sem se anular, que você pode dar e receber em equilíbrio, que relacionamentos saudáveis são baseados em reciprocidade e não em sacrifício heróico. Essa é uma revelação que transforma tudo, que abre um caminho totalmente novo de se relacionar com os outros e com você mesmo. Há também uma dimensão espiritual profunda nessa jornada que vale a pena explorar. Muitas tradições espirituais falam sobre a importância de desenvolver um self forte e centrado, antes de poder verdadeiramente servir aos outros de forma saudável. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode amar outros genuinamente se você não desenvolveu amor próprio. Você não pode estabelecer relacionamentos saudáveis se você não tem limites claros. O sangramento crônico pelos outros é, de certa forma, uma tentativa prematura de transcendência, uma forma de pular etapas cruciais do desenvolvimento psicológico e espiritual. Você está tentando ser altruísta antes de ter desenvolvido um self estável, tentando servir antes de ter se encontrado. Freud e a espiritualidade convergem aqui em um ponto fundamental: o autoconhecimento, o mergulho profundo nas próprias sombras, a integração dos aspectos reprimidos da personalidade. Tudo isso é necessário antes que você possa genuinamente se conectar com outros de forma madura e saudável. Parar de sangrar pelos outros é, nesse sentido, um ato profundamente espiritual, embora não pareça à primeira vista. É um retorno a si mesmo, uma reconexão com sua própria essência que foi abandonada em nome de uma falsa harmonia relacional. É um reconhecimento de que você é tão digno de cuidado, atenção e amor quanto qualquer outra pessoa, que suas necessidades não são menos importantes, que sua vida não é menos valiosa. Esse é um insight revolucionário para alguém que passou a vida inteira acreditando o contrário, acreditando que seu valor está na sua capacidade de se esvaziar pelos outros. Quando você finalmente compreende que pode existir sem sangrar, que pode ser amado sem se sacrificar, que pode ter relacionamentos sem se anular, você está se libertando de uma prisão psíquica que te mantinha em sofrimento contínuo. E aqui está algo crucial que precisa ser dito. Parar de sangrar pelos outros não significa se tornar egoísta, indiferente ou cruel. Essa é a grande mentira que o superego tirânico te conta para te manter preso no padrão antigo.
Estabelecer limites, priorizar suas necessidades, dizer não quando necessário, tudo isso não é egoísmo, é autopreservação saudável, é maturidade psicológica, é amor próprio, necessário. Você pode ser uma pessoa gentil, generosa e amorosa, sem se anular, sem se esvaziar, sem sangrar. Na verdade, quando você cuida de si mesmo adequadamente, quando você garante que suas próprias necessidades são atendidas, você tem muito mais capacidade genuína de se conectar com outros de forma saudável e equilibrada. Você oferece presença real, não martírio resentido. Você dá porque escolhe dar, não porque está compulsivamente tentando evitar culpa ou garantir amor. Essa é uma forma completamente diferente de se relacionar, uma forma que nutre em vez de drenar, que sustenta em vez de exaurir. A jornada de parar de sangrar pelos outros é também um confronto direto com o medo da solidão, com o terror de não ser necessário, com a fantasia de que se você não estiver constantemente se sacrificando, você será descartado e esquecido. Freud nos mostra que esses medos infantis, embora poderosos, são em grande parte ilusórios, baseados em experiências antigas que não refletem necessariamente a realidade presente. Sim, algumas pessoas vão te abandonar quando você estabelecer limites, mas essas são exatamente as pessoas que não deveriam estar na sua vida para começar, pessoas que só estavam interessadas no que podiam extrair de você. As pessoas certas, aquelas que realmente te veem e te valorizam, vão respeitar seus limites, vão admirar sua coragem de se posicionar, vão querer conhecer o seu self autêntico que está emergindo. Você não precisa mais da aprovação de todo mundo. Você não precisa mais ser necessário para todo mundo. Você pode existir por conta própria, com substância própria, com valor intrínseco, que não depende do quanto você se sacrifica. Há um momento de solidão nesse processo, não vou mentir para você. Quando você começa a desfazer padrões antigos e estabelecer novos limites, há um período de transição onde você pode se sentir mais sozinho do que nunca. As velhas dinâmicas relacionais se dissolveram, mas as novas ainda não se solidificaram completamente. Você está em uma terra de ninguém psicológica, entre quem você era e quem você está se tornando. Esse é um momento crucial para desenvolver capacidade de estar consigo mesmo, de tolerar a solidão sem imediatamente correr de volta para o padrão antigo de sangramento só para preencher o vazio. Freud nos ensina que esse desconforto é necessário, que é através dele que a transformação real acontece. Você está essencialmente reeducando seu inconsciente, mostrando para aquela parte antiga e aterrorizada de você que é possível existir sem se anular, que você não vai morrer se não estiver constantemente se sacrificando. É um processo de recondicionamento profundo que exige paciência, compaixão consigo mesmo e uma coragem tremenda. E quando você finalmente atravessa esse período de transição, quando você emerge do outro lado, tendo integrado a compreensão de que você pode existir sem sangrar, algo mágico acontece. Você descobre uma forma de paz interior que nunca experimentou antes. Não é a paz falsa do martírio, aquela satisfação doentia de se sentir moralmente superior porque você se sacrifica mais que todo mundo. É uma paz real, profunda, baseada na aceitação de si mesmo, no reconhecimento de que você é suficiente exatamente como é, que você não precisa provar seu valor através de sofrimento contínuo. Essa paz é revolucionária porque ela te liberta da necessidade compulsiva de validação externa. Ela te ancora em algo interno e inabalável. Você ainda pode escolher ajudar outros. Ainda pode ser generoso e amoroso. Mas agora vem de um lugar de plenitude, não de vazio desesperado. Você dá porque quer, não porque precisa. E essa diferença muda absolutamente tudo. Você percebe então que aqueles anos sangrando pelos outros, embora dolorosos e exaustivos, não foram em vão. Eles te ensinaram sobre a natureza humana, sobre dinâmicas relacionais, sobre suas próprias sombras e feridas. Você teve que atravessar esse padrão completamente, experimentá-lo em toda a sua intensidade autodestrutiva, para finalmente estar pronto para soltá-lo.
Freud acreditava que nada na psique é desperdiçado, que cada experiência, por mais dolorosa que seja, contribui para a totalidade do self. Seu sangramento crônico foi uma tentativa, ainda que disfuncional, de lidar com feridas profundas, de buscar amor, de encontrar propósito. Não foi fraqueza, foi a única estratégia que você tinha disponível naquele momento. Agora, você tem outras estratégias, outras formas de existir, mas você precisou passar por tudo aquilo para chegar aqui. Há uma sabedoria que só vem através da experiência direta do sofrimento, e você tem essa sabedoria agora gravada na sua carne e nos seus ossos. O que Freud revela, no final das contas, é que você tem muito mais poder sobre sua própria vida do que imagina. Aqueles padrões que parecem compulsivos e inescapáveis são, na verdade, construções psíquicas